E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima, esse é o canal EDS InfoBR, Tecnologia de Informação para você. Amigos, hoje é dia 28, né? Mas no dia 25, né? E eu vou fazer aqui a honra, né? A menção aqui ao canal do blog aqui, né? O canal, na verdade, o blog do Edivaldo, é um dos pioneiros, né? Do Linux aí no Brasil, né? A nível de conhecimento. Ele, como o Joe Linux e outros aí que apoiam o uso do Linux, do software livre, é, fazem 32 anos, né? Fizeram 32 anos que o Linux foi anunciado aí para o mundo, né? Através do seu desenvolvedor aqui do Linux, Torvalds. Acho que é isso, essa maneira que se fala. E o meu começo, né, no mundo Linux aí, ele foi gradativo, né? Todos nós aí como profissionais de tecnologia começamos em algum nicho aí, algum mundo, né? Eu comecei lá de baixo, trabalhando com hardware e em algum momento da minha carreira eu precisei me envolver com sistemas operacionais. Naturalmente, foi um Windows, né? Instalando aí um Windows 95 com disquete, depois o Windows 98 aí já com mídia, né? De CD. Eu tava melhorando. Mas eu comecei a atender terminais de banco, né? E eu tinha que é, instalar, né? É, restaurar um sistema operacional naquela época que era Unix, tá? Que rodava ali um servidor principal e isso era feito via zip drive, que na verdade era uma evolução do disquete. Olha, eu tô ficando velho. E aí, o que acontece? As coisas foram evoluindo. Veio o Linux aí em 1991. Eu já estava trabalhando com TI um pouco mais para frente, mas eu não tinha um contato ainda com Linux, né? E eu lembro que na época começou a se popularizar, né, o Linux como desktop, interface gráfica, que ele estava muito voltado ali para sistemas operacionais de servidor. Inclusive na empresa onde eu trabalhei, né, era uma empresa que tinha um provedor de internet na época. Até hoje existe, né, esse provedor. E aí era assim, era bem difícil, né, ter provedores de internet, de e-mail, né? Você ter seu e-mail hospedado num provedor, não tinha esse negócio de Gmail, as coisas, esses facilitadores, e-mail da Microsoft e tudo mais. Você tinha um provedor de internet para você hospedar seu site e hospedar suas contas de e-mail. E a conexão ainda era de escada na época, né? Então, a galera aí que é mais antiga aí, lembra aí de toda a dificuldade, né? De estar aí nesse momento, entendeu? Da história. E aí eu trabalhando ali, eu tive a oportunidade de conhecer um camarada também que era forte em Linux, né? E ele conhecia muito de Linux. E ele cuidava da administração do provedor. E eu tive a oportunidade de ficar um tempo lá com ele, lá, aprendendo algumas coisas. E eu comecei a ter interesse pelo Linux, né? Na época era um pouco de dados, acho que era PostgreSQL. O e-mail eu não lembro qual era o sistema de e-mail, também era um e-mail. E era interessante, né? Tudo funcionava direitinho, assim, os sites eram bem limitados, né? Mas funcionava tudo direitinho e rodava ali sobre o Linux, né? O nome do provedor era Antares. Não sei nem se existe hoje ainda. Antares, antares.com.br. Não sei se é isso aí. Mailantares.com.br, e-mail. O e-mail dele é, está funcionando. O nome da empresa na época era NTL, Nova Tecnologia. Aqui, ó. Soluções. A NTL ainda existe, ó. Soluções. A NTL aqui ainda existe. Tá até anunciando aqui oportunidades aqui. Então foi a primeira empresa que eu trabalhei aí. Eles tinham esse provedor de internet. Hoje eu não sei como é que tá lá. Tem pouco contato com as pessoas. Mas começou dessa maneira.
E aí veio alguns sistemas operacionais engraçados, né? Que eu até eu fiz um curso, né? Fiz um curso de Linux aí na época, para poder aperfeiçoar meus conhecimentos aí no sistema operacional. E aí tinha um Kurimin Linux, né? Muita gente aí comprou o CD do Kurimin via banca de jornal ali para rodar via Live CD. Caraca, o negócio roda direto do CD. Caraca, um negócio fantástico, muito legal. E aí as coisas foram se popularizando, né? O Linux, ele dominou o mercado de servidores, né? Tanto que hoje muitos servidores aí, muitas soluções rodam sobre o Linux, né? Sobre o sistema operacional Linux. Aí tem os pais aí, as distribuições pais, que é o Red Hat e o Debian. Todos os outros acabam sendo baseados neles, entendeu? O sistema que vocês estão vendo aqui hoje que eu estou rodando é o Ubuntu. Gosto muito do Ubuntu. Desde o princípio aí do Linux, quando eu comecei a utilizar, porque eu comecei a pegar as primeiras versões ali, 14.04, que já começaram a ter já uma interface gráfica bem mais amigável, e eu fui me apaixonando, né? E eu coloquei um sistema operacional como um dual boot no meu computador, trabalhando com sistemas operacionais. Comecei a pegar projetos onde a implementação das soluções via de BI, ERP, era em cima do sistema operacional Linux, não tinha que saber ali o básico, né, de linha de comando ali para dar um CD, um wget, usar o pipe ali, o grep. Então a interface gráfica era mais assim para quem está ali no mundo ali do desktop, mas no mundo do servidor, zero interface gráfica, né, gente? Aí só telinha preta, linha de comando, ali na raiz mesmo, usando o VI. Para quem não conhece aí, não conhece o editor de texto famoso, né, do Linux, o VI, ele realmente era um sistema, um editor de texto extremamente complexo, mas completo. Que tudo que você poderia imaginar ali de edição de texto, fazer pesquisa no texto, trocar palavras, fazer uma série de comandos que você poderia fazer, mas era um negócio assim surreal para mim no início, né? Até hoje eu tenho ali o básico dos comandos ali quando eu entro, preciso editar. Eu nem uso outros como a Inano, outros editores aí que são mais fáceis de utilizar. Eu prefiro usar o VI, aí depois veio o Vim, né? O Vim também comecei a utilizar, que ele já tinha já uma melhoria de coloração e tudo mais. Então foi ali o meu início, né? Então hoje para mim é natural usar tanto o Linux como o Windows, usar outros sistemas operacionais derivados do Linux como um facilitador. E aqui na matéria aqui do blog do Edivaldo Brito, ele fala aqui da história, né, do Linux, como é que ele surgiu, né? E o Linux aqui, Linux Torvalds, né? Ele fez, né, uma publicação no blog de notícias que tinha na época lá no comp.os, no Minix, falando, né, que ele estava criando ali um sistema operacional, né, que era o Minix, principalmente por hobby, né, para ele ser mais aberto aí, ter possibilidade de ser utilizado aí por outras pessoas, né, de maneira livre, e já estava começando uma pegada de software livre, né, e ele foi aí um dos pioneiros. Então, aqui ele fala, né, de maneira traduzida aí, olha, a todos usando o Minix. Estou fazendo um sistema operacional gratuito, apenas como um hobby, né? Não será grande profissional como o GNU para 386 e 46 clones do ATM. O que acontece? Na época, o projeto GNU, né, baseado aí em Unix, ele tinha por objetivo aí de ser o sistema operacional voltado aí de maneira portável, né, de maneira colaborativa aí para empresas. E o Linux ele veio com essa ideia do sistema operacional, né? Isso está fermentando desde abril e está começando a ficar pronto. Eu gostaria
de qualquer feedback sobre coisas que as pessoas gostam, não gostam em Minix, já que meu sistema operacional se parece de alguma forma mesmo o layout físico do sistema de arquivos, devido a razões práticas, entre outras coisas. Eu portei o Bash e o GCC e as coisas parecem funcionar. Isso implica que vou conseguir algo prático em alguns meses e gostaria de saber quais recursos a maioria das pessoas gostaria de ter. Todas as sugestões são bem-vindas, mas não prometo que as implementarei. Linux. Sim, é livre de qualquer código Minix e tem um FS multithread, não é portável. Usa 386 alternância de tarefas, etc. E provavelmente nunca será compatível com nada além de discos rígidos AT, já que é tudo o que tem. Então ele foi sincero, né? Ele falou que estava fazendo, e basicamente o Linux é isso, né? Ele, por ser livre, né? O código ser aberto, ele teve a contribuição, né? Desde todos os anos aí, de milhares de pessoas, né? Várias pessoas foram ali. O Linus Torvalds, ele é o dono aí, dono, né? Não, assim, é o criador do kernel Linux, né? O próprio nome Linux aqui, ele veio a ser batizado aí por um amigo dele, né, de faculdade, que publicou esse e botou o Linux ali sem perguntar para o Linus Torvalds, pois ele aceitou, tá? Ficou ali como Linux definitivamente, né, o nome do kernel Linux. E se tornou extremamente popular, né? Extremamente popular e foi evoluindo. Inclusive tem uma matéria aqui da Revolution S, né? Que o Edivaldo Brito deixa aqui para você poder assistir com calma. E eu achei super interessante. Eu vou assistir também. Acho que eu já vi essa matéria em algum momento da minha vida ali, uma parte dela, entendeu? E se você ainda, como profissional de TI, está trabalhando aí, sei lá, com Windows, né, com Microsoft, pense o seguinte: o Linux ele está presente hoje na maioria dos dispositivos, dos servidores. A própria Microsoft com sua cloud lá, o Azure lá, com certeza ali por trás tem Linux. Não adianta, ela mesmo lançou a sua versão de Linux próprio, o Azure Linux lá, acho que o nome é esse. Isso não para por aí, né? Temos aí o Chrome OS, né, que ele é baseado no kernel Linux. O próprio Android, ele é baseado no kernel Linux, tem um kernel Linux ali por trás. E isso não seria possível, né? Hoje você ter um sistema operacional mobile, né? Rodando ali em vários hardwares, vários dispositivos, se o kernel não fosse de código aberto. Por quê? Como a Microsoft e a Apple, né? São detentoras aí de sistemas operacionais próprios, como o Microsoft Windows, o macOS, ela não permite, né, que outras pessoas mexam no código, né, alterem, melhorem ele, entendeu? Então ela é a única ali responsável pelo sistema operacional e suas bibliotecas. Já no caso do Linux, não, né? Tem várias pessoas ali contribuindo e disso tudo, né, saem versões, né, distribuições ali que são fantásticas. Hoje em dia tem muitas opções aí. Aí no mundo corporativo, né, tem várias alternativas, desde de versões aí com suporte pago ou não, entendeu? Então, isso varia de empresa para empresa, mas tem empresas aí que rodam aí sistemas operacionais Linux 0800, né? Mantém ali tudo funcionando e você nem sabe, você está consumindo ali um sistema web, um app, essas coisas assim, e você não sabe o que está rodando ali por trás, mas geralmente vai ter um sistema operacional Linux. Galera, se você gostou, deixa aí nos seus comentários, você que veio aí durante anos aí, né, e você está iniciando em tecnologia também, tem interesse por sistemas operacionais rodando Linux aí, deixa aí e fala assim, cara, tem dificuldade, porque linha de comando e tudo mais. Pensa o seguinte, se você quer ser um profissional mais completo, você precisa saber Linux. E aqui no canal ADS Info, né, tem uma série de playlists aqui, tá? Inclusive falando de sistemas operacionais. Tem a playlist aqui voltada para o Ubuntu, né? Versões do Ubuntu aí, versões mais recentes. Instalação do Linux aqui, ó, várias instalações que eu já fiz, já demonstrei para vocês. Kali Linux,
O próprio Chrome OS aqui também tem vídeos aí a respeito, então eu particularmente gosto muito de falar de sistemas operacionais, suas facilidades, que eles podem trazer de benefícios para o nosso dia a dia, né? Seja ele de maneira profissional, seja de maneira casual, seja de maneira voltada aí para sistemas de servidor, tá? Então não perca essa oportunidade de conhecer um pouco mais aqui, ó, o Deep Linux também, que é uma versão de Linux chinesa, mas que é uma versão que traz uma interface gráfica super legal, super intuitiva. Então não deixa aí de aproveitar esse momento. Se você chegou até aqui e está vendo esse vídeo, curta, comente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né, gente? Sem isso, o canal EDS Info BR não existiria. Estamos prestes a chegar a 5.000 inscritos. Eu gostaria muito da contribuição de vocês aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho aí para receber novos vídeos. Muito obrigado aí por tudo. Fui!